Ô, cara, hoje morreu o Gil Brother Away, aquele cara que era integrante, aquele icônico integrante do programa do Hermes e Renato, que passava na MTV lá nos anos 2000, uma coisa assim. Eu nunca assisti esse programa na época que ele passava na TV, porque eu não assistia MTV, mas eu conheci tanto o programa quanto o Away através dos meus amigos e dos diversos vídeos que tinha no YouTube, né, que ressuscitava aí aquelas sketches tão zoeiras, né, e que classificaram, marcaram tanto aquela época, né, do Hermes e Renato. E uma coisa que sempre me chamou a atenção no Away era como ele me parecia ser sempre muito espontâneo. Parecia que ele estava o tempo inteiro improvisando, embora obviamente isso não fosse verdade, mas ele tinha muito essa, ele nos passava muito essa ideia de ser sincero naquilo que ele fazia. Sabe aquela sensação que tu tem de tu ver o que alguém está fazendo na televisão e pensar assim, poxa, esse cara deve ser exatamente assim quando ele está na vida real, quando ele está interagindo com os amigos e coisas assim, né? O Huawei passava muito essa impressão, especialmente num ambiente como esse de televisão, em que tudo sempre parece tão falso, né? Tudo sempre parece tão direcionado ao nosso entretenimento, a ponto de ser uma coisa fake, de ser uma coisa falsa, né? E não tem problema nenhum nisso. Mas o Huawei sempre parecia ser um cara muito ele, sabe? Muito ele mesmo, né? Ele passava essa ideia de espontaneidade. E até onde vai o que eu sei, o pouco que eu sei da história dele, até onde eu sei, ele é um cara que era aquele cara da rua, sabe? Não necessariamente o mendigo, ele tinha casa, tudo, mas ele era aquele cara da rua, sabe? Aquele parceiro da rua, sabe? Aquele cara que se criou com a galera e convivendo com o pessoal na rua, brincando, zoando, aprontando, fazendo bobagem, dando risada, fazendo festa. Sabe aquele cara que é tão carismático que todo mundo convidava ele para tudo que era tipo de rolê, o cara que estava sempre perto, o cara que todo mundo dava risada, que todo mundo queria conversar com ele, que quando tu trocava ideia, esse cara, que geralmente é aquele cara mais velho da galera, ele sempre vai te contar uma história engraçada sobre um dia que ele saiu de uma festa e aconteceu alguma coisa, ou o dia que ele foi parado pela polícia e não sei o quê, o dia que ele fugiu de uma briga, o dia que ele entrou numa briga e coisas assim, né? O cara sempre vai ter uma história, sempre vai ter uma história engraçada ou memorável para te contar. E isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque essa coisa da convivência da rua, ela é uma coisa que gradativamente vai se perdendo. Eu não sei se vocês notaram isso, mas é algo que gradativamente se perde, justamente porque a rua ela não é mais o espaço que ela costumava ser, né? Então, se tu cresceu andando de bicicleta, jogando bola, ralando o joelho, andando de skate, tu conheceu a rua e tu conheceu esses personagens da rua. Que quem são esses personagens da rua? Não interessa. Às vezes é um filho de um vizinho, às vezes é um mendigo, às vezes é o cara estranho que mora no outro bairro, às vezes a turma lá da rua de cima com quem tu não se dá bem, ou é a galera de quem tu tem medo de apanhar quando passar por eles, e aí tu toma cuidado, mas tu não pode deixar de passar por ali, porque tu precisa encontrar teus amigos lá do outro lado, onde tem festa, onde tem isso. Essa coisa de rua é uma coisa que gradativamente ela morre, porque cada vez mais a nossa noção de amizade, de gente que a gente conhece, ela se restringe às pessoas que a gente convive em espaços controlados. Então é o pessoal de casa, é o pessoal do trabalho, é o pessoal da escola, é o pessoal da faculdade, é o pessoal do grupo X, né? Sempre dos ambientes controlados. E a rua, ela era esse ambiente meio caótico, onde tinha meio de tudo, meio que todo mundo passava por ali e a galera se acostumava a conviver e criava laços, né? Criavam encontros, acidentes, idas e vindas, tretas, problemas, risadas, festas, zoeiras. Então, existia muitas vezes uma ausência de recorte de classe, de raça, de gênero. Então, era meio que todo mundo convivia ali dentro desse espaço que hoje é cada vez mais controlado. Hoje, ele é cada vez, a rua, né, ela é cada vez mais vista como um espaço problemático, como um espaço que precisa ser contido, como um espaço sobre o qual precisa ser imposta uma certa
certa ordem. E aí a gente deixa de frequentar a rua. E o Huawei é um cara que ele veio desse espaço. Né? Vendo o pessoal do Hermes e Renato contar a história dele, isso fica muito claro, né? De como o Huawei, que era um cara mais velho, ele havia convivido na rua com os pais da galera do Hermes e Renato, com os pais dos guris que montaram ali o Hermes e Renato e que acabaram chamando ele para participar de um quadro. Né, essas personalidades de bairro. E todo bairro tinha a sua personalidade, tinha aquele cara loucão, tinha aquele cara estranho, tinha aquela pessoa mais velha, que todo mundo inventava uma lenda sobre ele, e isso, né, infelizmente é algo que se perdeu. E o Huawei, ele sempre foi um registro dessa coisa do cara da rua, do cara legal da rua, do cara engraçado da rua. E essa graça, ela virou comédia para ser passada na televisão, no momento certo, no canal certo, imagino eu, e fez muito sucesso. Só que aí a gente vai para uma outra reflexão extremamente importante para o dia de hoje. O Huawei não enriqueceu. Até onde eu sei, o Huawei ele chegou ao final da vida dele numa situação de humildade. Né, onde o sobrinho dele administrava as redes sociais dele e chegou a fazer uma vaquinha para que eles pudessem então bancar cuidados médicos para o Huawei, né, porque ele sofreu, até onde eu sei, um acidente vascular cerebral e depois desse AVC ele ainda teve que lidar com 2 cânceres. Então ele se viu numa situação médica bastante difícil. E eu não vou entrar aqui, levando-se em consideração o dia de hoje, eu não vou entrar aqui em discussões sobre a exposição da imagem do Huawei doente, mas realmente me impactou bastante ver as diversas imagens que eram postadas dele nas redes sociais, com ele acamado, com ele passando necessidade, com ele bastante enfraquecido, né, possivelmente em razão dos tratamentos, em razão da doença que acabou vitimando ele na noite de hoje. Né? Então, isso é importante que a gente tenha capacidade de olhar para essas situações e entender que por mais talentosas que sejam essas pessoas que marcaram aí a nossa infância, ou a nossa adolescência, ou a nossa vida adulta, não importa, a gente precisa compreender que a fama, ela não necessariamente é um significante de sucesso, sobretudo sucesso financeiro no mundo que a gente vive. O Huawei, ele é um cara que, apesar de toda a fama dele, ele veio a falecer numa situação de me aparenta, né? De penúria, de dificuldade financeira. O sobrinho dele, até onde eu sei, fez uma vaquinha, né, para ele, para os fãs, onde a meta era 60 mil, eles conseguiram atingir 100 mil reais. Só que isso está longe daquela ideia que nós temos dos famosos, né, de que os famosos são ricos, de que eles vivem cercados de luxo e coisas do tipo, né? O Huawei era um exemplo. Ele era o exemplo daquele cara que, apesar dele ter feito aí boa parte da nossa infância, da nossa adolescência, ele é aquele cara que, por mais que ele fosse famoso, por mais que ele tivesse um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos, ele era o cara que ele não necessariamente era um cara rico, ele era um cara poderoso. Então a gente precisa, quando a gente olha para essa coisa do talento, a gente precisa sempre olhar para o que existe por trás desse talento. Então, por trás do Huawei, tinha gente que muito provavelmente capitalizou bastante em cima dele, porque ele fazia aparições em canais grandes como o SBT, ele fazia aparições no Danilo Gentili, ele fez parte, né, do icônico Hermes e Renato, e até onde se sabe, isso não permitiu que ele enriquecesse. Então é importante que a gente tenha essa capacidade de refletir sobre o sucesso, né? Quem é que efetivamente enriquece às custas daquele artista que tu admira, seja daquela banda, seja daquele ator, daquela atriz, daquela humorista que você olha, que você admira tanto, que você acha tão legal.
Será que por trás dessa pessoa não existe alguém que efetivamente está enriquecendo? A gente tem tantos exemplos disso. Você lembra daquele seriado A Grande Família, por exemplo? Lembra do Beisola? Pois bem, o Beisola está numa situação muito difícil de saúde e financeira. E ele era aquilo que a gente chama de artista global. Mas eu tenho certeza absoluta que a Rede Globo enriqueceu muito com o seriado A Grande Família. É ou não é? Esse seriado fez bastante sucesso, mas você vê que os atores e atrizes que participaram daquilo ali, bem como roteiristas, diretores, eram funcionários. Eles eram classe trabalhadora trabalhando, assim como também foi o Gil Brother Away. É importante ficar aí essa reflexão. E se tu não gostou dela, em homenagem ao grande Away, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho.